Oi, pessoal! Bem-vindos de volta! Com a nossa volta às conversas sobre Blood Hunt, agora chegamos à parte do Pantera Negra e não vou mentir, essas edições do Pantera Negra estão pegando mais pesado do que o próprio evento. Então, para começar, vamos falar da edição 1 de Pantera Negra, Blood Hunt, porque quero discutir um pouco sobre a situação do T'Challa antes do início de Blood Hunt, já que ele foi exilado de Wakanda antes do evento começar. Acho que isso desempenha um papel importante na dinâmica entre T'Challa e Basti e onde veremos isso se desenrolar ao longo da história. Então, dito isso, se você estiver gostando desses vídeos, não se esqueça de deixar um like, se inscrever se for novo no canal e ativar o sino para receber todas as notificações para podermos interagir nos comentários na primeira hora. Vamos entrar em Pantera Negra, Blood Hunt, edição 1. Começamos com o vampiro T'Challa, que voltou a Wakanda, onde primeiro o encontramos visitando o plano ancestral. T'Challa veio aqui primeiro para buscar a ajuda de Basti para se livrar da maldição do vampiro ou obter algum tipo de auxílio, pois sua principal prioridade é proteger Wakanda. Mas quando ele chega aqui, ele teve que entrar furtivamente no templo e preparar o ritual sozinho. E ao fazer isso, é informado de que trouxe um demônio para o plano ancestral e profanou o domínio de Basti. Passando por isso, podemos ver pela narração que T'Challa já sabia como isso ia acontecer, pois ele descreve como retornar às suas raízes com frutos envenenados ou oferecer podridão como tributo esperando por salvação. Voltando à edição 2012 de Pantera Negra, Legado, T'Challa foi exilado de Wakanda sob os termos de um tratado de paz com Atlântida. E a razão pela qual a primeira-ministra o entregou foi devido à recente reestruturação do governo de Wakanda. Desde que se tornou uma democracia, T'Challa queria garantir que a corrupção não se infiltrasse enquanto Wakanda se integrava mais ao mundo. Então ele enviou agentes infiltrados por todo o mundo, em vários países, para proteger Wakanda, onde em alguns casos esses agentes realizariam assassinatos se necessário. Eventualmente, um desses agentes, que também era amigo de infância de T'Challa, decidiu agir por conta própria, se tornando mais ou menos um terrorista. Ele usou as informações coletadas junto com os recursos wakandanos para realizar seus planos. Mas ao fazer isso, expôs naturalmente o segredo de T'Challa sobre os espiões enviados. Para parar essa nova ameaça e seu exército, a primeira-ministra de Wakanda acreditou que não tinha outra escolha senão se aliar a Namor em Atlântida, porque a essa altura T'Challa tinha forçado a mão deles. Como gesto de boa vontade, a primeira-ministra de Wakanda teve que ceder algo, então ela escolheu T'Challa. Entrando em Blood Hunt, é por isso que T'Challa não era bem-vindo em Wakanda para começar. Ele teve que entrar furtivamente no templo de Basti para entrar no plano ancestral, além de retornar como um vampiro, o que criou a oportunidade para uma situação onde Basti agora diz a T'Challa que um momento virá em que esse demônio, o novo mestre de T'Challa, virá procurá-lo. Portanto, não apenas Basti não está aceitando isso, mas também não está feliz que T'Challa trouxe isso para eles. Isso faz com que T'Challa esteja por conta própria, o que novamente me deixa com sentimentos mistos. Por um lado, vejo isso como uma oportunidade para T'Challa demonstrar sua genialidade, como quando ele enganou Mephisto a barganhar por sua alma. Como a alma de T'Challa pertence a Basti, isso virou o jogo a seu favor para definir os termos do acordo. Mesmo neste cenário, com um simples toque, T'Challa transportou Mephisto para o plano ancestral, o que você também pode dizer que foi trazer um demônio para o território sagrado de Basti. Mas devido ao plano de T'Challa, isso resultou em um momento incrível. Desta vez, embora muitas semelhanças possam ser traçadas entre o que está acontecendo agora e o que vimos na história de Pantera Negra de Christopher Priest, desta vez é muito diferente, porque antes de entrar nisso, ele caiu em desgraça e não tem um plano. Sua abordagem a Basti é mais como uma obrigação ou responsabilidade do que como alguém destinado a ser seu campeão. Isso deixa T'Challa apenas com a maldição do vampiro, e é isso que torna a minissérie Black Panther, Blood Hunt tão envolvente, porque agora a história de T'Challa é centrada em seu personagem, e veremos mais sobre como isso se desenrola à medida que a história continua. Mas enquanto T'Challa está no templo de Basti, ele ouve alguém chegando, então se esconde rapidamente. Após consumir a erva em forma de coração, ele deixa o prato para trás, e é assim que eles descobrem que há um intruso entre eles. T'Challa evita confrontos com os guardas, navegando pelos catacumbas com facilidade, já que ele as conhece como a palma de sua mão. Mesmo agora, ele pode sentir os batimentos cardíacos acelerados dos guardas, o que desencadeia uma tentação para ele se alimentar. Mas ele ainda não provou o sangue humano e promete a si mesmo que não o fará. Ele continua correndo, evitando conflitos a cada passo, até se encontrar encurralado. Então, ele remove sua máscara para que possam ver que é ele e diz aos guardas para abaixarem as armas, pois por direito real, ele ainda é seu rei. Mas nada disso importa neste momento, porque junto com a maldição do Senhor Vampiro,
T'Challa carrega seu poder de influência também. Ele percebe isso quando todos os guardas soltam suas armas e param no meio do caminho, permitindo que T'Challa passe direto por eles. Depois de consumir a erva em forma de coração, ele percebe que isso trouxe de volta parte de quem ele era antes da maldição. Ele se dirige a Bir Ninzana, a Cidade Dourada, que está atualmente sob ataque, para proteger quem puder. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, Blade aparece. Quando Blade chega, vê o que T'Challa está prestes a fazer e diz: "Não, o que você vai fazer é o que eu te disse para vir aqui e fazer." O que começa com localizar as ruínas do templo. Mas T'Challa não dá ouvidos e deixa Blade falando sozinho, porque agora Wakanda precisa dele, Wakanda precisa de um protetor. Todas as criaturas que espreitavam na escuridão ficaram ousadas desde a morte do Sol, enquanto as pessoas comuns, que se aproveitavam do Sol, ficaram fracas e perderam sua vigilância, pois sempre souberam que a segurança da luz solar retornaria. Esses fatores juntos fazem com que os encontros dessas criaturas com o público, em geral, sejam um massacre, pois a maioria das pessoas não está preparada. Quando T'Challa chega ao solo, a primeira criatura que encontra é o Adzi, um vampiro ancestral da África Ocidental, associado à feitiçaria, má sorte e pestilência. A princípio, parece que essa criatura acredita que T'Challa está tentando roubar sua refeição, então eles lutam por um momento até que T'Challa o derrota e a criatura foge. À medida que o Adzi foge, T'Challa pensa consigo mesmo que é um monstro a menos para se preocupar. Mas agora, cercado por sangue, ele acha sua sede quase irresistível, pois ainda não provou sangue humano. Justo antes de ceder à tentação, ele é interrompido por sua irmã Shuri. É quase como se o simples som da voz dela trouxesse de volta um pouco da humanidade de T'Challa, que, como vimos, estava lutando muito. Depois de encontrar T'Challa naquele estado, Shuri oferece seu sangue a ele e diz apenas: "Alimente-se." T'Challa faz isso e acha tão satisfatório, tão gratificante, que o assusta a ponto de ele não saber se poderia parar, pelo menos até ver o olhar de pena nos olhos dela. Então ele diz que já basta, e sem aviso, a mulher que T'Challa estava ajudando inicialmente, aquela que estava sendo atacada pelo Adzi, salta e basicamente diz: "Deixa eu ter um pouco disso também." Mas esse conflito não dura muito, porque Shuri a elimina rapidamente. Após isso, Shuri começa a dizer a T'Challa como parece que Wakanda simplesmente não consegue uma pausa ultimamente, o que de certa forma também se refere aos eventos que levaram a Blood Hunt. Enquanto ela continua, Shuri diz a T'Challa que acredita ter uma solução que pelo menos ajudará Wakanda por enquanto. Mas antes que ela consiga dizer a T'Challa qual é o plano, ele já se foi, porque ainda há mais pessoas em Wakanda que precisam de ajuda. T'Challa continua fazendo suas rondas para salvar quem ele puder. Em um momento, ele aponta que da mesma forma que a luz pode tanto guiar quanto cegar, ser boa ou má, a escuridão pode ser a mesma coisa. Por anos, o Pantera Negra se moveu nas sombras, mas agora parece que há sombras demais, escuridão demais. Então, em vez de ser uma parte do que os protege, isso agora se tornou uma condição terminal. Eventualmente, isso nos leva a 24 horas após a morte do Sol, onde mais uma vez encontramos T'Challa exausto depois de fazer tudo o que podia para proteger o povo de Wakanda. E é nesse momento que a forma espiritual de Blade aparece novamente e diz a T'Challa que ele não sofreria se apenas se alimentasse. E como isso é feito, parece muito com o diabo tentando Jesus após jejuar por 40 dias e 40 noites, pois ele está apenas tentando e provocando T'Challa, que Blade admite ser o mais forte em termos de lutar e tentar resistir. Então, quando T'Challa continua resistindo, isso irrita o Senhor dos Vampiros, que se inclina e diz: "Não me teste, T'Challa. Ou você encontra o templo que seus deuses esconderam de mim, ou eu destruirei Wakanda." Com as costas voltadas, T'Challa apenas diz: "Saia da minha vista, espírito maligno." Apenas para descobrir que Blade se foi e Shuri está ali. Mais uma vez, é um alívio para T'Challa vê-la, porque agora Shuri vem preencher T'Challa com os detalhes do plano que estava tentando lhe contar antes, o que, a essa altura, foi horas atrás. Desde então, Shuri reuniu várias pessoas, evacuando aqueles que ela conseguiu encontrar para ajudar a reunir e reconstruir. Ela os reuniu em um lugar seguro, sob um sol artificial, e entre essas pessoas estão cientistas, historiadores e até mesmo 1 ou 2 políticos. Enquanto ela explica isso a T'Challa, por um momento ele pergunta onde ela está, e Shuri apenas responde em algum lugar seguro, o que quase soa como se ela não quisesse correr o risco de contar muito. Enquanto ela continua explicando o plano sobre o que precisa ser feito, ela informa a T'Challa que a força das trevas não conseguiu penetrar Latvéria. T'Challa a interrompe e diz: Não vá a Doom." Shuri então responde que ele não está em condições de fazer proclamações. T'Challa rebate dizendo: "Eu sou o rei", mas Shuri o interrompe dizendo: "Você era o rei. Você não é nem mesmo capaz de governar a si mesmo."
Ele não responde a isso e diz apenas, não. E isso não está em debate. Depois disso, T'Challa destrói sua máscara, mas admite que Shuri está certa sobre uma coisa. Como está agora, sofrendo com essa maldição de vampiro, ele não está no controle. Entre o desejo pelo sangue e Blade entrando em sua cabeça, T'Challa sabe que quanto mais tempo ele passar na cidade, mais ele será um perigo para ela. Então, ele retorna ao exílio, indo para o deserto. Mas quanto mais ele se afasta da cidade, mais sente que é a presa, e não o predador. E é isso, pessoal! Essa foi a nossa análise da primeira edição de Pantera Negra, Blood Hunt. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, que ajuda muito o canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e poder participar da discussão nos comentários na primeira hora de lançamento. Quero saber o que vocês estão achando dessa história e das teorias que estão surgindo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!